que me conhecem, eu sou formado técnico em processamento de dados, estudei 2 anos na FATEC, fiz 2 anos do curso de letras, estou no último ano do curso de direito, fui vereador 6 anos na cidade de Sorocaba, mais votado quando disputei a reeleição, deputado há 4 anos na Assembleia Legislativa, de um partido que tem 6 anos de vida, que é o Partido Socialismo e Liberdade, um partido que foi gestado e nasceu da defesa intransigente dos serviços públicos e dos servidores públicos, quando o Lula e o PT fizeram a reforma da Previdência que taxou os inativos e estabeleceu o teto que empurrou milhões de servidores públicos para a Previdência privada. 6 anos de partido. Estamos nessa eleição com um companheiro que tem 50 anos de vida pública, que é o Plínio de Arruda Sampaio, nosso candidato a presidente, para dizer uma questão fundamental sobre o nosso país. 8 anos de PSDB, 8 anos de PT, o Brasil ainda é o 3º país mais desigual do mundo. A queda que teve foi da desigualdade em relação aos salários. Quando nós olhamos a relação dos salários com ganhos de capital, lucro e juros, a desigualdade aumentou em 14%. E os empregos que estão sendo gerados são empregos que as pessoas ganham menos de 2 salários mínimos. E ainda nós temos no Brasil 10 milhões de jovens que não trabalham nem estudam e 30 milhões de miseráveis. Isso precisa ser revertido. E é possível invertendo as prioridades. O ano passado o Orçamento Federal destinou 36% para a rolagem da dívida pública e menos de 4% para a saúde, 3,5% para a educação. Essa é a nossa proposta no Brasil. E aqui em São Paulo a situação é gravíssima, porque o nosso estado é o mais industrializado do Brasil, representava 43% das plantas industriais em 1996, hoje representa menos de 34%. E nós estamos voltando a virar uma fazenda, pior do que na República Velha. Só tem cana-de-açúcar no estado de São Paulo, 6 milhões de hectares, pinos e eucalipto, 1 milhão de hectares. Só que na República Velha nós tínhamos o café, só que o dono era de São Paulo, a Embrapa e o Centro de Pesquisa eram de São Paulo, a semente era daqui. Hoje é tudo multinacional, a semente não é do Brasil, é transgênico, é da Basf, é da Bung. Esse é o quadro do estado de São Paulo hoje. Nós estamos perdendo planta industrial e voltando a ser uma fazenda exportadora de matéria-prima. E para nossa tristeza, a pressão é tão grande do agronegócio que o Aldo Rebelo, do PCdoB, é o relator da revisão do Código Florestal, para acabar com o meio ambiente no Brasil inteiro e liberar a Mata Atlântica para plantar eucalipto e pinos. Essa é a proposta nossa para São Paulo. Frear a degradação ambiental e priorizar investimentos importantes. Por isso que nós temos um candidato que é o Paulo Búfalo. Na educação, São Paulo vai gastar 9 bilhões de reais esse ano com juros da dívida do Estado de São Paulo e apenas 24 com a educação. E não tem saída para um Estado como o nosso se não for inovação tecnológica, escola tempo integral e a ampliação das escolas técnicas e mais vagas na nossa USP, a nossa Unesp e a nossa Unicamp, aumentando os recursos. É importante dizer também que ao longo desses 4 anos nós priorizamos a cidade de Sorocaba e a nossa região. Nós temos 2 escritórios políticos na cidade de Sorocaba, destinamos 5 milhões de reais para investimentos, tanto em área de lazer ou reforma de escolas, e aprovamos 2 legislações, uma na área ambiental, que é a proteção da Mata Atlântica, que o governador infelizmente vetou, o veto até agora não foi derrubado na Assembleia, e uma outra, que inclusive vai ser matéria, uma polêmica enorme nesse final de semana, que é para obrigar todos os clubes do estado de São Paulo de futebol a matricularem os menores de 18 anos, porque é a modalidade esportiva mais importante do país, e 30% dos jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro não tem o ensino fundamental completo. E nós estamos às portas aí de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo, e educação e esporte no Brasil andam dissociados. 4 estados já copiaram essa legislação e o Ministério do Esporte também está analisando. Defendemos que isso seja uma política pública nacional. Todas as modalidades, o jovem que está lá, menor de 18 anos, tem que ir para a escola e ter frequência e ter nota boa. Se não tiver, o clube, especialmente os de futebol do Estado de São Paulo, serão desligados da federação. Vão pagar multa e, se reincidir, serão desligados. Portanto, são 4 anos trabalhando em algumas áreas importantes. Temos uma legislação também que é em relação à regulamentação do uso de agrotóxicos. Nós temos substâncias químicas que estão sendo utilizadas aqui no Estado de São Paulo, no campo, que estão contaminando a população, tanto o consumidor quanto o agricultor que aplica o agrotóxico. O metamidofós, que é uma substância produzida na China, 90% dessa substância chega aqui para o estado de São Paulo e o chinês proíbe a utilização. E vende para o nosso estado é o maior consumidor, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos. Tem milhares de pessoas que estão desenvolvendo aí doenças crônicas como câncer, problemas neurológicos, esquizofrenia por conta do consumo exacerbado de agrotóxicos aqui no estado de São Paulo. Portanto, nós queremos regulamentar, inclusive, essa questão que nós achamos importante. E para concluir é isso. Quero deixar para as pessoas também que acompanhem para conhecer um pouco mais da nossa história no nosso site, raulmarcelo.com.br. Aqueles que quiserem dialogar conosco no Twitter, está lá.
E aqueles que quiserem conversar conosco também, nós temos 2 escritórios aqui em Sorocaba, um na Rua Goiás e outro ali na Avenida Itamuvu. Um grande abraço e obrigado aí pela oportunidade de poder bater esse papo.